Boa noite a todos os irmãos. O assunto em Romanos hoje é por meio de, com e em Cristo. Tudo relacionado a Cristo. O livro aqui do irmão Bruce Anstey, ele faz um comentário sobre o livro de Romanos. Nós estamos usando para também a nossa meditação. Claro que nada substitui a Bíblia, né? E quem nos ensina é o Espírito Santo. Então, vamos estar lendo aqui e vamos meditar, irmãos. Por meio de, com e em Cristo. À medida que avançamos nessa nova subdivisão, há outra diferença interessante a destacar. Nos capítulos 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 11, nos é dito o que temos por meio de, na versão de John Nelson Darby, às vezes traduzido como por, na King James. Ou seja, nos é dito o que temos por meio de ou por Cristo, nessas duas versões. Capítulo 5, versículo 1, 2, 9, 10 e 11. Eu creio que seja isso aqui. Enquanto nos capítulos 5, no versículo 12, até o capítulo 8, no versículo 17, Paulo nos diz o que temos com e em Cristo. Então, ele está fazendo essas subdivisões aqui dos capítulos, junto com os versículos, nos mostrando o que o crente tem em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, né? E depois ele faz a outra divisão também, o que o cristão tem, esse verdadeiro cristão tem, juntamente com Cristo. Com Cristo. E o que esse cristão também tem em Cristo. Então, é por meio da pessoa, através de Cristo, também com ele e em Cristo. A gente poderia ler com calma, né? Esses versículos aqui. Vou ler só o capítulo 3, do 21, depois vou passar para o 5, no versículo 11. Certo? Só para a gente ter uma noção. A primeira parte aqui que ele está falando é por meio de Cristo. Well, se você puder me... Acho que ele separou aí, quando ele bota ali entre parênteses, capítulo 5, verso 1, 2, 9, 10 e 11, são os versículos que tem esse por meio de Cristo ou por Cristo. Pronto. Entendeu? Pronto, a gente vê só esse daqui, né? No capítulo 5. Os versos 1, 2, 9, 10 e 11. Capítulo 5, verso 1, 2, 9, 10 e 11. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Algum irmão quer ler para fazer fazendo os comentários aí? Você quer ler, Wesley? Tá bom para você a visão aí? E aí eu vou dizendo os versículos. Tá? Romanos capítulo 5, verso 1 fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé
a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pelo qual também, né, por qual, né, pelo Senhor. Pelo Senhor Jesus, ou por Jesus Cristo. Aí vai o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, temos aí, seremos por ele, pelo Senhor Jesus, né? Salvos da ira, por Cristo. Verso 10 agora, Edão? O 11. É o 10 aqui. 10. Deixa eu ver aqui. 10 e depois o 11. Aí eu vou marcando para você ver aí. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Certo? Pela morte, pela sua vida, então, por Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, alcançamos a reconciliação por Jesus Cristo, por Cristo. Deixa eu botar aqui agora. Então, por meio, né? Como o irmão colocou aí. E agora vamos ver aqui os capítulos. O capítulo 5, a partir do versículo 12. Só que ele vai até o 8, né? Fala muito sobre com e em Cristo. A gente vê algumas referências aqui. Capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, 17. Se quiser, pode continuar, viu, Wesley? Acho que só tem essas duas referências aí, fica mais fácil, né? No caso aqui, ele está falando a referência do verso 12 até o capítulo 8, 17, não é isso? É. Aí a gente teria que ver quais são os versículos, né, nesse intervalo aí, do capítulo 5 a 12 até o 8, 17, alguns versículos que falam nesse sentido aí, né, de com Cristo. Isso, com e em Cristo. A gente pode então ler, né? A gente vai vendo aí. Você quer ler? Mas aí a gente vai ler do 5:12 até o 8:17? É Deixa eu isso? ver como é que isso é muito grande, né? Sim, é o 5, o 6, o 7 até o 8. Ah, é até o 8, não. O capítulo A gente 8. pode só destacar alguns aqui. Era Com bom esses dois, né? os irmãos procurarem aí, a gente vê alguns versículos que falam sobre isso, né? A gente só destaca esses dois mesmo aí. No caso 11 e o 12? É o 12, é com e em, né? E depois o capítulo 8, o 17. Só para ter a referência que realmente fala isso. Certo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Hum.
No, no 6:3 aparece em Cristo, falando do batismo em Cristo. Certo. Romanos 6, verso 3. Capítulo 6, verso 3. Ou não sabes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E aí, depois do 4, né, fala de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, a gente tem aí no 5, no 3, em, e no 4 aí com, né, com Cristo ali, com ele pelo batismo. No 11 também aparece em Cristo. Verso 11, assim também vós, consideráveis como mortos para os pecados, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O 6:23 também aparece em Cristo. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sua tradução está como, Elton? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí é com, né? Tem uma tradução aqui, tapou, na A corrigida. minha Almeida atualizada aparece em Cristo. E a tradução brasileira também está em Cristo. Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio que aqui seja o suficiente, a gente vai para 8, né? Aí, se outros irmãos quiserem procurar mais, porque aqui vai falar, né? Romanos 7, Vamos ver aí o último versículo do capítulo 8. Fala com também. Pronto. Que aí O fecha. último, A gente o viu capítulo... por, a gente viu em, e agora com. 8:17. 8:17. Aí fala, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então temos aí com Cristo, né? Com Cristo padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí agora, essas divisões aí que o irmão colocou, né, que na Bíblia tem isso, né? Existem subdivisões dos assuntos que estão sendo tratados. Então, a Bíblia não é o livro que a gente sai lendo, assim, como se fosse uma biografia de um homem, né? Mas é algo muito bem detalhado, e a palavra de Deus, ela é perfeita, né? E é isso que é interessante. Existem esses
essas nuances, esses detalhes, assim, que a gente pode estar vendo e que está falando justamente para aquele que pertence a Cristo. Isso aí traz conforto, alegria para a gente, né? A certeza, traz até certeza da nossa salvação, que é algo que não pode ser revogado. Não se perde. Isso é uma coisa que já está firmada. Um crente, uma pessoa que crê em Cristo, ela está salva, como costuma se falar os irmãos também, salvo uma vez, salvo para sempre. E ainda temos todas essas coisas em Cristo aí. Então, estamos totalmente ligados a Ele em tudo, então não há como separar. E Romanos 8 fala até isso aí, no finalzinho. Se algum irmão quiser comentar também, ou então a gente passa. Não sei, eu não lembro onde é o versículo que fala assim, que Deus realiza em nós tanto o querer quanto o agir ou o realizar. É porque eu não estou lembrado onde é que... Filipenses, né? Não? Deixa eu ver. Filipenses. Filipenses 2:13. Pronto. Obrigado, Heber e o Elton. Filipenses 2:13. Dá uma olhadinha aí, Dal. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Né? Porque eu lembrei desse versículo porque no assunto que a gente tá lendo aí, de falar de por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Parece que isso aí abrange todos os aspectos da nossa vida. Não tem nada que a gente possa, vamos dizer assim, dizer que tem alguma coisa de nós, né, que para a gente poder, vamos dizer assim, nos gloriar ou dizer que alguma coisa veio de nós para estarmos fazendo, né, de agradável a Deus ou para Deus ou que vai nos mostrar que nós merecemos a salvação, né? Então, não tem isso, tudo veio de Cristo, veio de Deus, veio do Senhor Jesus. Então esse por Cristo, com Cristo e em Cristo nos traz essa ideia, esse pensamento, né? E até para a gente mesmo estar nos julgando a nós mesmos, nas nossas, no nosso agir, nosso pensar como cristãos, né? Para que não entre, não venha nenhum pensamento de autossuficiência nossa. Não existe esse pensamento cristão, autossuficiência, que nós, né, em algum aspecto, possamos ser autossuficientes, ou, vamos dizer assim, que de nós mesmos nós poderíamos fazer algo para Deus, ou para nós mesmos até, para nos tornarmos melhor ou aceitáveis diante de Deus. Então, não existe esse pensamento de autossuficiência. E esses três termos aí que o irmão pensou aí, né, desse capítulo 3 até lá o capítulo 8 de Romanos, né, nos traz esse pensamento de que, né, tudo está em Cristo Jesus. Tudo, né, todos os aspectos da nossa vida, se tem alguma coisa na nossa vida que a gente possa, né, apresentar diante de Deus, né, foi por meio, foi em e foi com o Senhor Jesus Cristo, com Cristo, vamos dizer assim, nos tornando assim, apresentáveis diante de Deus, né, ou prontos para estar lá perante Deus. A salvação, né, em si, vamos dizer assim. Então, esse pensamento traz, né, nessas três questões aí, Dal falou uma coisa certa, e que a gente tem que também estar meditando e pensando, né, que você vê que o irmão, ele pegou, pensou essas coisas, esse por Cristo, com Cristo, em Cristo, nesse capítulo,
é uma coisa que a gente tem que pensar, que às vezes a gente pode ler a palavra de Deus e ser ler muito em passant, ou seja, a gente lê naquela velocidade, naquela coisa para dizer assim, não, eu li, ou não, você lê a palavra de Deus, eu li. Não, mas não é assim, meus irmãos, né? A ler a palavra de Deus, a gente pensa em ler a palavra de Deus, a gente tem que pensar em ler, né, para extrair da palavra de Deus algo para a nossa vida, né? Um ensinamento, uma direção, uma exortação, um consolo. Isso aí o Espírito Santo vai estar de acordo com os seus propósitos para cada um, vai estar direcionando a palavra para os nossos corações, mas tem que ser uma coisa que a gente medite, a gente, como os irmãos gostam de falar, né, a gente rumine a palavra de Deus, né, lembra lá dos animais, né, os animais puros, um dos animais puros é aqueles que ruminavam, né, ruminar é você mastigar, 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 a ruminação, o animal, ele mastiga, engole, vai por um determinada órgão dele lá, que eu não lembro qual é, depois ele volta de volta para a boca e volta a mastigar, que é a ruminação, né? E aí fica nesse processo, para o quê? Para tirar todos os nutrientes daquela alimento. Todo o nutriente é retirado ali. E aí você vê, né? O boi come só o quê? O boi, a vaca, come só lá, sei lá, o capim, né? Só come aquilo ali, o bicho fica forte, grande, musculoso. Por quê? Porque eles ruminam, ele come aquilo ali, mas tira todo o nutriente que tem ali. Então, quando os irmãos falam assim de a gente ruminar a palavra de Deus, né, significa isso aí também, né? Porque aí a gente pode extrair esses detalhezinhos aí que vão nos ajudar muito na nossa caminhada aqui de fé. Só isso aí dá. Irmão Heber, aí, se quiser comentar algo, Heber, fique à vontade, se não, o Elton também, senão a gente vai passando. O irmão estava falando de ler a escritura, né? E me fez lembrar, os irmãos comentam que quando a gente lê a palavra, a gente deve ler ela com os ouvidos, né? Ou seja, aplicando isso, né, para nós, né? Porque de fato Deus está falando conosco naquele momento ali, né? Hoje o meio que Deus usa para falar com o homem é por meio da sua palavra, né? E é interessante esses termos que o irmão Bruce Anstey traz e que o irmão John Nelson Darby ele observa também nos comentários dele, porque quando fala de mediante ou por meio de, é porque em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 5, não é apresentado o amor de Deus, é apresentado a justiça de Deus, é apresentada. E como é apresentada a justiça de Deus, é necessário que haja um mediador. Por que é necessário que haja um mediador? Porque é apresentado que somos inimigos de Deus. E para que a gente tenha essa reconciliação com Deus, teria que ser através de um mediador, ou por meio, né, de um mediador, né, mediante, né. Então, o primeiro ponto aí que é mencionado é relacionado, então, a essa mediação, né, porque é a justiça de Deus que está aparecendo até o capítulo 5 de Romanos, onde no versículo 5, aí vai começar, já vai apresentar o amor de Deus, né, Romanos 5:5, aí já apresenta o amor de Deus. E é interessante que daí, esse segundo ponto aí, que é mencionado com, aí já está relacionado a esse amor de Deus, né, e a nossa identificação com Cristo, né. Porque em Romanos 6 nós vamos ver essa questão da identificação. Romanos 6, versículos
6 e 8. Romanos 6, 6 e 8. Fala assim, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, né? Então, esse com, né? Com ele, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Lógico que tem muita coisa nesse versículo aí, mas se detendo a esse ponto com, né? E o 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, né? Então, esse segundo ponto com fala da nossa identificação, né, com o Senhor, né? Mas essa identificação com ele é resultado do amor de Deus. E o amor de Deus é resultado da justiça de Deus ter sido plenamente satisfeita através desse mediador, que é Cristo, né? Que é o Senhor, nosso Senhor. E aí o terceiro ponto, né, que é em Cristo, aí sim fala de uma posição que temos nele e também do cuidado, né, que Deus tem para conosco, né, nessa posição, né. Aí poderia citar um versículo relacionado a isso? Acho que o 8:17 tem alguma relação, né? Acho que o 8:39 também, se eu não me engano. É, 8:39, realmente. O irmão Bruce, ele não chega a abordar até esse ponto, mas ele aborda até o versículo 17 do capítulo 8, mas até o final do capítulo 8 ele vai estar falando disso, né, desse em, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, irmão. Esse versículo expressa bem, porque a justiça foi apresentada. Éramos inimigos. Um mediador se apresentou, se colocou à disposição, nos reconciliou a Deus pela morte de seu filho. Agora o amor de Deus é derramado em nossos corações. E o amor de Deus que é derramado em nossos corações, o amor de Cristo, né? E pode-se dizer que é o amor de Deus, a manifestação do amor de Deus é Cristo, nos constrange a nos identificarmos com Ele. Se Ele morreu, morremos com Ele. É a nossa identificação. E aí, nessa identificação agora, entendemos também que em Cristo temos tudo e temos todo o cuidado também de Deus, de que não perderemos, jamais seremos separados desse amor. É aí, irmão. Se houver mais algum comentário, pode falar, eu vou passar aqui, viu? A gente pode voltar ao assunto. Eu vou botar a próximo assunto aqui. Mas havendo algum comentário do irmão, a gente volta aí tranquilo, viu? A necessidade da libertação do pecado. Vou centralizar mais aqui um pouco. Não muito tempo depois de ser salvo, o crente descobrirá sua natureza caída, pecadora, impondo-se em sua vida de alguma forma pecaminosa. Vou ler aqui de novo. A gente pode meditar, né? Bem tranquilamente. Dá tempo para os irmãos pensarem aí também. Não muito tempo depois de ser salvo, o crente descobrirá sua natureza caída, pecadora, impondo-se em sua vida de alguma forma pecaminosa. Depois que, o que eu estou entendendo aqui, que depois que o crente
for salvo, ele vai perceber essa pecaminosidade nele. Em algum momento da vida dele, ele vai se dar conta de que realmente ele era um pecador e necessitava dessa libertação que o irmão vai estar falando aqui. Assim, ele descobrirá que ainda tem a mesma natureza carnal que tinha antes de crer no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, será um choque considerável quando um novo convertido perceber que ainda é capaz de cometer todos os tipos de mal. Algum irmão quer comentar essa parte aí? Estou indo bem devagar para os irmãos ficarem à vontade aí. No entanto, ele deve aprender que ser perdoado, justificado e reconciliado não significa que os cristãos não podem mais pecar. Ao contrário do que possa ter pensado sua natureza caída, não foi removida ou melhorada por sua conversão a Deus. Vou ler de novo essa parte aqui, isso aqui é importante, né? Porque existe doutrinas que chegam a dizer que a pessoa não peca mais, né? Ao contrário do que possa ter pensado, sua natureza caída não foi removida ou melhorada por sua conversão a Deus. Ele deve aprender que, se deixar a rédea ou rédea solta em sua vida, poderá cometer qualquer pecado imaginável. Isso é algo muito importante a gente entender, que o cristão, ele não crê para nascer de novo, mas ele nasce de novo para crer. E esse novo nascimento é uma obra realizada, todo o processo de salvação é uma obra realizada por um ato soberano de Deus, por meio da obra de Cristo lá na cruz. Então Deus enxerta a vida nesse homem morto, para que vida e fé, o que vem primeiro, vida ou fé? Nenhum, ambos são enxertados juntos, vida e fé. Para que posteriormente ele ouça o evangelho da sua salvação e creia, e aí a partir do momento que ele crê, aí ele é salvo e selado com o Espírito Santo a promessa. Então, uma pessoa que já foi vivificada, ela está a salva, mas ela ainda não está salva. Porém, a obra que Deus começa, ele termina. Ela será salva quando ouvir o evangelho e crer. Então,
uma pessoa vivificada, não há a menor possibilidade de ela não ser salva, ela vai ser. Entre ser vivificada e ser salva, existe um espaço de tempo que varia de uma pessoa para outra. Uma pessoa pode ser vivificada pela manhã, ouvir o evangelho à tarde, crer e já ser salvo. Uma pessoa pode ser vivificada pela manhã e meses depois ou anos ouvir o evangelho, crer e ser salvo. Mas de qualquer forma, todo esse processo é um ato soberano de Deus. E quando a pessoa é salva, ela tem essa nova natureza já, para que ela possa ser salva, é necessário que ela tenha essa nova natureza. Ela vai começar a se deparar, a primeira coisa que ela vai começar a se deparar é que ela tem ainda a velha natureza. E isso vai causar confusão, porque ao pecar ela vai começar a se questionar, será que eu sou salva mesmo? Será que realmente eu fui salva? Porque eu acabei pecando, acabei fazendo aquilo ali que desagrada a Deus. Mas o fato da pessoa pensar assim já mostra que há uma nova natureza nela. Porque senão ela não teria esse temor, esse receio, esse medo. Entre aspas, né? Não é bem medo. Então é muito importante entender, uma pessoa, um cristão, ele tem duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. Nenhuma das duas pode ser melhorada. A velha, porque Deus condenou na carne. E a nova, porque ela é perfeita. Porém, a nova natureza, ela é uma capacidade sem força. A força, ela habita em nós, mas ela não está em nós. A força, é até estranho dizer isso, mas a força é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o poder. Mas ela não está em nós como se fosse o nosso bel prazer para usá-la. Então, quando que o cristão fica fraco e sujeito a pecar? Quando ele tem o poder, né, que é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Não é uma força como a energia elétrica, não, ele é uma pessoa que habita em nós. Alguém perguntou algo assim, Mário Persona, recentemente, eu li no Face hoje. Então, quando o Espírito Santo está entristecido, essa força que há de viver na nova natureza, ela fica diminuída, né? A gente tem menos poder para viver nessa nova natureza. E aí pecamos. Aí podemos pecar. Mas enfim, entrei em outros detalhes, mas só interessante entender que o cristão tem as duas naturezas e Deus quer que a gente viva segundo a nova. Muito bom, irmão. Você entrou no assunto bom, porque é algo que não é muito claro para as pessoas, né? Se você quiser continuar comentando, voltar até um pouco mais esse assunto que você falou aí, e não tem problema nenhum da gente comentar o que já está aqui, né? O óbvio, né? O que já está aqui com o que o irmão está falando, que isso é maravilhoso. Se você quiser continuar, voltar, né, com um detalhe que você falou, né? Que o cristão, a pessoa nasce para crer, ela não crê para nascer, né? E existem alguns versículos, se você quiser citar, tem Efésios também, né? A questão a vivificação e o selo do Espírito, né? Pode continuar, irmão. Isso aí foi interessante. Se outros irmãos quiserem falar também, isso é bom a gente saber bem, viu? Isso, eu vou deixar para os outros irmãos também poder estar contribuindo. Tem um versículo em 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno
não lhe toca. Tem outro também em Hebreus 10, 26, 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí a gente não sabe se o sistema religioso é por falta de entendimento, né, que eles têm esse pensamento, como o Dal falou aí no início, né, essa má doutrina de que um cristão ele não peca, se ele pecar não há salvação mais para ele, se há interesse em propagar essa má doutrina, ou é falta de conhecimento, de entendimento real da palavra, né? Mas o que a gente sabe é que isso causa um estrago num cristão, né? Muitos, por não compreender essa questão que Heber falou aí das duas naturezas que o cristão tem, ouvindo o irmão comentar, que chega até a casos de suicídio, porque um dito líder de uma religião fala que ela não tem mais salvação para ela, baseado em versículos assim, ó. E a pessoa fica tão aterrorizada e frustrada que ela não vê mais sentido em viver, né? Sendo um cristão, né, sincero, porque ele, ele foi ele foi mal instruído. A, a questão aí do porquê fica com o Senhor, né? Mas chega a esse ponto, né? Então é importante a gente entender essas questões aí, porque, como o irmão Bruce mesmo fala, que logo depois de convertido, a pessoa descobre, né, o crente verdadeiro, quando ele se converte, né, ele descobre que ele é capaz de pecar. E ele chega a se assustar, ele usa outro termo aqui, né? Choque. Muitas vezes será um choque considerável quando um novo convertido perceber que ainda é capaz de cometer todos os tipos de mal. Por conta disso que Heber explicou aí, né? Gente, há duas naturezas. Quando João fala lá do que é nascido de Deus não peca, ele está considerando a nova natureza, natureza divina. Essa é incapaz de pecar. A que peca é a velha. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, essa nova natureza ela é incapaz de pecar. A gente foi vivificado, nós temos agora vida divina. E essa não peca. Se pecou, foi a velha que a gente deu ocasião a ela, né? Oportunidade. E, e como o Dal falou, é bom a gente firmar bem essas coisas para a gente descansar na obra perfeita do Senhor. Que Deus não faz nada pela metade e se deixar qualquer coisa na mão do homem para a gente resolver por nossa própria força, né? A gente estaria perdido, né? Ele precisou fazer tudo, do começo ao fim. É totalmente uma obra totalmente dele, impecável e não tem erros nessa obra. A gente pode descansar em paz em tudo. Uma passagem que ilustra bem essa ordem, que primeiro a pessoa é vivificada para depois crer, é Evangelho de João, capítulo 5.
o versículo 21. Diz assim, ó: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então aqui a gente vê a vivificação, né? Éramos mortos em delitos e pecados, e aqui em figura fala da vivificação desses mortos fisicamente, e daí já alonga para que o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aí falando de uma vivificação espiritual, né? Uma nova vida. E é interessante que a ordem precisa da Escritura, porque no versículo 21 ele fala dessa vivificação antes de falar da salvação, que é por meio da fé, que daí agora é no versículo 24 desse mesmo capítulo. Aí ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a pessoa é vivificada primeiro, para depois ouvir o evangelho, crer, e aí é salva, tem a vida eterna, né? E já está livre da condenação. A ordem da Escritura é sempre precisa, né? Graças ao Senhor. Se o Wesley for falar aí, o outro irmão também pode me interromper aqui, viu? Uma vez até foi junto com o Wesley, a gente foi se encontrar com o irmão irmão estava numa aflição tão grande que ele estava dizendo assim, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo, mas porque eu continuo fazendo esse tipo de coisa? Por que eu fico agindo dessa forma? Então eu não sou salvo, porque se eu fosse salvo, ele estava bem aflito mesmo, se eu fosse salvo, não era para fazer isso. Então ele não entendia que a questão da salvação não é a anulação da velha natureza na pessoa. A velha natureza pecaminosa que existe no homem, ela só vai ser totalmente anulada, 100% anulada, quando sairmos daqui. Ou através da morte, né, o homem morre, o crente verdadeiro morre, ou no arrebatamento, aqueles que estiverem vivos. Aí sim, realmente, não existirá, estaremos no corpo glorificado, não existirá mais velha natureza nesse corpo, nenhuma influência, e estaremos perfeitos. Mas ainda aqui, nesse mundo, nós estamos nessa condição, como já foi falado. Num crente verdadeiro existe duas naturezas e uma pessoa, que é o Espírito Santo, aquele que creu, vivendo nela. Então esse irmão, no dia, até o Wesley deve lembrar um pouco, ele ficou muito aflito mesmo e, sabe, a gente nunca mais teve contato com ele. Então é muito importante a gente conhecer bem essas coisas, porque é para a gente não ficar aterrorizado por causa de nossas ações, né? Porque a gente deu vazão à velha natureza e ela agiu. E aí a gente vai pecar. Mas a nova vida, como o Elton falou, que está em nós, ela não foi manifestada ainda. Mas essa nova vida, ela em si mesma, ela não peca. Quando ela for manifestada, quando nós formos manifestados, não, essa nova vida vai atuar em nós, através do Espírito Santo, que é o poder, como o irmão falou, e não vai existir pecado. Mas nesse momento, nós ainda estamos nessa condição fraca nossa, aqui nesse mundo, vivendo ainda com a velha natureza pecaminosa em nós, não nos dominando, mas podendo nos influenciar, e se a gente se descuidar, a gente vai transparecer, vamos dizer assim, vamos executar as obras dessa natureza pecaminosa, né, que é o pecado. E aí é bom a gente falar um pouco disso aí. Como é que estão as irmãs aí? As irmãs estão entendendo bem esse assunto, que mesmo depois de uma conversão, mesmo depois de uma pessoa crer em Cristo, ela ainda está sujeita, né? Se
Se não tomar o cuidado, ela está sujeita a cometer pecados e coisas horríveis ainda, né? Os irmãos também, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, a gente tem mais 10 minutinhos aí, Wesley, se quiser falar alguma coisa também. Não, tudo muito bom aí, viu, Dal? E só, acho que foi o Elton, né, que comentou alguma coisa de uma irmã que, por conta dessa, vamos dizer assim, esses ensinos errados que tem da palavra de Deus, a pessoa fica até, vamos dizer assim, doente, né, com depressão, essas coisas todas, por conta de por tentar viver uma vida sem pecado aqui neste mundo, na sua própria força, na sua própria esforço. Né? Eu lembro que isso é muito por conta desse evangelho que é pregado hoje por aí, que não é o evangelho da graça, né? É um evangelho de obras, e esse evangelho de obras se adequa muito a essa questão de, né, você ter que fazer alguma coisa para ser, vamos dizer assim, agradável, apresentável perante Deus. E essa questão das duas naturezas no crente, até eu coloquei, postei aí o link aí desse livreto, muito bom. Os irmãos que, né, podem acessar esse link, acessar esse livreto, ler, é muito bom, né, porque eles não têm esse entendimento das duas naturezas, pregam que para a pessoa crer no Senhor Jesus, primeiro tem que deixar o pecado, falam assim, né, largue a bebida, largue as drogas, largue isso e venha a Cristo, né? Então, primeiro, está falando primeiro em deixar essas coisas, para depois vir a Cristo. E aí a pessoa faz isso e momentos depois né, de crer ali, salvo e tudo mais, eles de novo se vê envolvido em algum tipo de situação dessa, de pecado, que ele estava envolvido antes, e aí ele pensa que, né, que não tem a salvação. Por quê? Porque ele veio primeiro com esse entendimento de que você tem que deixar, tem que largar, né, tem que ter uma vida correta para então depois se achegar a Deus. Né? E o Evangelho da Graça fala isso, ele fala para você crer no Senhor Jesus. Então, a gente sabe que essa nova vida que o Senhor coloca, essa nova vida que o Senhor nos dá, ela vai fazer com que nós busquemos a Deus, busquemos as coisas de Deus, né? E nesse buscar, a gente percebe que somos pecadores e que necessitamos de salvação. E aí a gente vai encontrar essa salvação em Cristo Jesus. Quando a gente ouve o Evangelho, ouve o que ele fez por nós ali na cruz, como ele tomou o nosso lugar, levando os nossos pecados e tudo mais. E aí a gente, então, ouvindo, a gente crê, então a gente aí é salvo. Mas a velha natureza, como os irmãos falaram, continua. Né? E a capacidade e a possibilidade de a gente pecar de novo, ou cometer qualquer daqueles pecados antes de que a gente foi salvo, a gente cometer de novo algum pecado daqueles, é possível, né? E como os irmãos falaram, né? Basta a gente dar, vamos dizer assim, a vazão, ou dar vazão à carne, né? Tá em nós, porque a natureza, essa velha natureza aí, essa natureza pecaminosa, vamos dizer assim, a força dela tá aí nessa carne, né? Essa carne que tá em nós aí. Mas nós temos essa nova natureza, nova vida em Cristo Jesus, onde o poder dela está no Espírito Santo de Deus, que habita em nós, como os irmãos também comentaram bem aí, muito bem. E então, é por isso que lá em Gálatas fala, para a gente andar no Espírito. Então, a gente vai caminhar aqui neste mundo, né, buscando andar no Espírito, ou seja, o Espírito Santo nos guiando e nos levando, nos motivando, nos direcionando em todas as coisas. Se a gente faz isso, se a gente anda no Espírito, a gente aí não vai fazer as coisas da carne. Então, a gente andar no Espírito. Que é essa
né, energia, essa força, esse poder, né, para essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Aí. Então, é importante tudo isso que foi falado, e a gente tem essa consciência, né? Os irmãos todos estão aí, muitos vieram de denominações, alguns desde muito cedo em denominação, e sendo ensinados, doutrinados, né, nessa questão de que um cristão, depois que se converte tudo mais, não pode pecar mais, e não, realmente não é para pecar, mas está dizendo assim, não é, a palavra de Deus não nos ensina isso, ensina que a gente ainda tem essa velha natureza aqui, e essa possibilidade de a gente dar vazão a essa velha natureza e a carne, né, ela tem essa possibilidade, e até por isso mesmo, né, nós temos o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós, nos salvou, e depois ainda agora, ele está à direita de Deus, um homem que é o nosso sacerdote, ele intercede por nós, e se nós pecarmos, ele também é o nosso advogado, né? Então, se pecamos, não vamos, estou falando do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, se ele peca, ele não vai perder a salvação. E aí, o que acontece agora? O que eu faço? Faz o que está lá em João, né, a primeira epístola de João lá, acho que é capítulo 1, 9, fala assim, confessarmos os nossos pecados, né, ele é fiel e justo, está abrindo aí para falar direitinho, lá, 1, 9, né, primeiro o 8, né, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Por que isso? Por causa da velha natureza, né, que nós temos. Então, se confessarmos os nossos pecados, então, meus irmãos, aí, ó, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, um verdadeiro cristão, né, ele vai sentir o peso do pecado. Por quê? Porque a nova vida, o Espírito Santo que habita nele, como o irmão falou, vai ficar triste, né, vai entristecer o Espírito Santo. Essa nova vida, ela também não peca e não se coaduna com o pecado. Então, tudo isso vai fazer com que, né, a pessoa, o cristão verdadeiro, ele sinta, né, a questão do pecado. E ele vá, né, a Cristo, aí, confessa o pecado, né, para ser restaurado, para ser de novo, né, colocado, restaurado essa comunhão com o Senhor. Então, nós temos, né, o Senhor não nos deixou aqui, né, com essa velha natureza, a nova natureza, beleza, e com essa velha natureza, e nos deixou aqui, agora se vire aí. O Senhor não fez isso, né? E como a gente leu até no início, né, estamos por Cristo, em Cristo, com Cristo. Então, em todos os aspectos da nossa vida, o Senhor Jesus está presente para nos ajudar. E aí, até mesmo nesse aspecto da questão do pecado, de que às vezes a gente dá vazão a essa velha natureza, a carne que é em nós, e a gente peca. Mas o Senhor, né, a gente sente, vai a Cristo, confessa o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né, e nos purificar de toda injustiça. Então, temos um sacerdote diante de Deus e temos também um advogado. O sacerdote é para interceder por nós, né, para que a gente leve a ele todas as nossas angústias, nossas necessidades, as nossas fraquezas, né, pedindo a ele para nos ajudar, para não cairmos em tentações, para não pecar e tudo mais. E o Senhor intercede por nós. Mas se pecarmos, mas se mesmo assim a gente ainda pecar, aí temos o advogado, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso advogado também diante de Deus. Então, o Senhor, ele não nos desampara, ele não nos deixa só, ele não nos deixa nos abandona aqui neste mundo. Pelo contrário, meus irmãos, tudo que é entendido aí,
é que o Senhor Jesus está conosco, né? E ele mesmo, quando subiu ao céu, ele disse: vou subir ao céu e vou enviar, né, o Espírito Santo. Né? E ele fala também que o Espírito Santo é o paracleto também, o advogado também, né? Então, ele não nos abandonou. Temos a Cristo, temos tudo em Cristo. Né? Isso aí, irmão. São 9h31. Dá para eu ler aqui de novo, resumidamente, essa primeira parte, e aí a gente deixa o restante para uma próxima reunião. E a gente vai meditando bem devagarzinho. E os irmãos podem falar o que já está sendo falado aí pelo irmão Bruce Einstein. Falem com suas palavras, porque a gente precisa ouvir uma vez, voltar a ouvir, e depois voltar a ouvir de novo, e depois voltar a ouvir, até chegarmos naquele dia, né? Estaremos perfeitos. É sempre bom. E como o irmão falou, né? Trouxe a questão do Espírito Santo ser uma pessoa. Uma energia não fica triste, né? A energia não fica nem triste, nem alegre, nem fala, né? Mas uma pessoa tem sentimentos, tem tudo isso aí. Então, muito bom, irmão. As coisas que foram faladas hoje aqui, graças a Deus, o Senhor nos ajuda. Eu vou resumir aqui de novo para os irmãos essa parte. E a gente já pode estar encerrando. Não muito tempo depois de ser salvo, o crente descobrirá sua natureza caída, pecadora, impondo-se em sua vida de alguma forma pecaminosa. Assim ele descobrirá que ainda tem a mesma natureza carnal que tinha antes de crer no seu Jesus Cristo. Muitas vezes será um choque considerável quando um novo convertido perceber que ainda é capaz de cometer todos os tipos de mal. No entanto, ele deve aprender que ser perdoado, justificado e reconciliado não significa que os cristãos não podem mais pecar. Ao contrário do que possa ter pensado, sua natureza caída não foi removida ou melhorada por sua conversão a Deus. Ele deve aprender que, se deixar a rédea solta em sua vida, poderá cometer qualquer pecado imaginável. Irmão Weber, pode agradecer? Amém, mano. Damos graças. Nosso Deus e Pai,